graça e a paz do nosso Senhor permaneça no nosso meio, né? E que traga aos nossos corações felicidade e felicidade também por ter pessoas especiais aqui no nosso meio. A Isabelle, eu vou pedir que se estiver aqui, que fique de pé para que todos a conheçam. Temos a Isabelle, a Beatriz, Dora, sinta-se bem no nosso meio, tá? Também temos aqui o nosso pastor Wilson, ele que vai trazer o pão da vida, né, para que a gente mate a nossa fome, né, da palavra de Deus. Bem-vindo. E deixando aqui um pouco da minha gratidão por ele, né, ele que celebrou o nosso casamento, fez uma poesia lindíssima, né, e eu ainda quero ler essa poesia novamente. E temos também o nosso teologano, que acho que está lá no fundo, né? O Helder. Então recebam com carinho, recebam com um abraço, recebam, porque ele precisa, né, do carinho de vocês, do aconchego, para que ele desenvolva aqui também um bom trabalho. Pois o seu Senhor não podia
necessidades neste mundo, mas fomos convidadas para a realeza celestial. Nós fomos convidadas para anunciarmos as virtudes de Jesus Cristo, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos filhas do Rei. Não temos poder ou títulos na monarquia. Somos herdeiras de Deus e co-herdeiras de Cristo. De modo que, se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificadas. Somos filhas do Rei. Não temos trono de ouro na terra, mas nós assentaremos um trono por Jesus no céu, assim como Ele venceu e sentou ao trono do Pai. Somos filhas do Rei. Não temos jardins monumentais, caminhamos sobre vales e desertos, e ainda assim florescemos. Mas em breve teremos flores que nunca murcharão, e árvores que nunca deixarão de frutificar. Somos filhas do Rei. Não temos palácios exuberantes, mas Jesus foi procurar mansões em uma cidade com ouros e cristais, cujo o fundador e o arquiteto é o próprio Deus. Somos filhas do Rei. Não usamos vestes nobres, nem manto real, mas temos a dignidade como vestido e a sabedoria como adorno. No céu teremos vestes brancas e o nosso nome escrito no livro da vida. Somos filhas do Rei. Nós não temos sobrenomes que atravessam gerações e estão gravados na história do mundo, mas Jesus gravará o seu nome em nós, e nós seremos uma pedrinha branca com um novo nome. Somos filhas do Rei. Não temos a guarda real, mas também não caminhamos sozinhas. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Somos filhas do Rei. Neste mundo, não usamos uma coroa de ouro, uma coroa real, mas, desde agora, está reservada para nós a coroa da justiça. E não somente para nós, mas para todos aqueles que amam a vida de Cristo. Por isso nós vamos cantar juntos o louvor digno, dizendo que o nosso Jesus, ele é digno de honra, de glória, de poder e de louvor. Nós somos filhas e filhos do Rei do Universo. E embora aqui na terra a gente não tenha castelos, mansões, nós iremos viver eternamente ao lado de Deus, na Nova Jerusalém, que Ele está preparando para cada um de nós. Vamos cantar juntos? Digno? Vamos nos levantar. Estaremos no lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos, a eternidade ali começou. E ao entrar pelas portas do céu verei, correrei para abraçá-lo, então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por este momento. Digno o conflito encerrado está, digno em teus braços achei meu lugar, pra sempre irei
Vamos falar com Deus? Pai amado, gratidão a Ti, porque nós temos a alegria e a certeza que muito em breve o Senhor voltará a essa terra. Amém. Estaremos finalmente longe dos conflitos, das guerras, das lutas, das doenças, os diagnósticos que tiram a alegria e o brilho dos olhos dos queridos. Não haverá mais morte, nem tristeza e nem dor. E o Senhor Deus pessoalmente vai enxugar nos nossos olhos todas as lágrimas. Não haverá mais pranto, nem tristeza e nem dor. Saber disso, Pai, é maravilhoso. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre nós, em especial sobre as mulheres dessa igreja. Amanhã será o Dia Mundial das Mulheres. E que bênção para essa igreja, Pai, a existência delas. Elas formam a maioria da igreja em qualquer lugar. Qualquer festa tem mais mulher do que homem. Isso quer dizer para a gente que essas mulheres, cheias do Espírito, podem fazer muito para encerrar a obra dessa terra. Por isso pedimos ao Pai que venha ungí-las nessa manhã. Pedir que possam, cheias do Espírito, levar com a palavra, com o poder que Deus já as outorgou. Por favor, Pai, é conosco nesse sábado. E abençoe cada ovelha minha do sexo feminino dessa igreja amada. Cada uma sinta-se como filha do Rei, que de fato quais são, por Jesus. Amém. Parabéns, mulheres. Deus abençoe vocês. O melhor lugar do mundo.
Sonhamos com casas que tenham conforto. Talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se isso não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, mas ali eu sou Senhor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Maior que tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez. Maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas a cruz
estou é 100% muçulmano. As mesquitas são os lugares das igrejas. Como enfermeira, enfrento realidades duras aqui: desnutrição, feridas abertas, fome. E eu lembro que uma vez a mãe dela perguntou se eu podia para ela, e eu falei que não tinha escolhido, a única pessoa que podia era um amigo para mim. Provai e vede histórias de fé e fidelidade, milagres ao redor. No coração da janela da espareta, onde o deserto encontra os limites da esperança, existe um lugar que a vida é marcada por escassez, tradição e fé. Foi aqui que Deus me trouxe para ser a resposta a uma oração que fiz desde menina. Oi pessoal, meu nome é Andressa, eu sou enfermeira e desde criança eu sempre sonhava servir a Deus em muitos lugares onde poucos ousam ir. Eu sempre cresci ouvindo histórias sobre missionários e cada sábado, no Combativo Mundial das Missões, me fazia ter mais desejo de querer ser missionário naquele lugar. Hoje, atualmente, eu estou na janela 1040, servindo o propósito de Deus. O país onde estou é 100% muçulmano. As mesquitas são os lugares das igrejas. O árabe e outros dialetos ecoam nas ruas. As orações do Islã marcam o ritmo da vida. É um mundo de contraste, tradições profundas, fé inabalável e escassez que dói. Como enfermeira, enfrento realidades duras de desnutrição, feridas abertas, fome, mas cada toque, cada curativo é uma forma de oração silenciosa a Deus. Não podemos falar dele aqui, mas podemos viver o Evangelho. Sabe o que é sentir a própria mão de Deus? Eu sinto isso aqui. É uma paciente, uma criança de 11 anos, que ela nunca teve a oportunidade de, assim como nós, se levantar, poder fazer esse movimento que nós fazemos, poder sentar, ter muitas pernas, porque ela nunca andou. E a cada semana eu ia na casa dela 3 vezes por dia, e sempre tentava fazer exercícios com ela, fazer uma massagem, ensinar também a os próprios familiares como se comunicar com ela, como poder ajudá-la no dia a dia. Um dia eu lembro que eu estava na casa dela, nós tínhamos terminado os exercícios e a gente estava me preparando para ir embora, sempre com uma pessoa local comigo, né, como voluntária da ADRA, e a mãe da criança falou assim: não, espera um pouco, eu tenho algo para te mostrar. E há um tempo atrás eu tinha levado uma cadeira para ela de presente, para poder tentar incentivar ela a sentar, quando levantar e sentar. Mas eu nunca tinha feito esse movimento, apesar de todos os meus esforços, apesar de tentar fazer com que ela se movimentasse, esse dia não tinha chegado. E a mãe dela falou: espera um pouco para te mostrar algo. Então eu sentei. Quando eu sentei de forma voluntária, ela foi sem ninguém ajudar ela com seus próprios movimentos e ela conseguia sentar. E todas as vezes que eu fazia um atendimento para ela, eu sempre orava baixinho dentro do meu coração, sempre pedia a Deus para que Ele pudesse dela. E eu lembro que uma vez a mãe dela perguntou se eu podia ir para ela, e eu falei que não tinha escolhido, a única pessoa que podia era uma amiga para eu. Mas eu, claro que eu não poderia falar quem era essa amiga, mas o meu coração sabia quem era. E quando eu vi ela fazendo isso, pode parecer algo pequeno, mas para mim foi um milagre de Deus. Essa não é só a minha história, é a história de Deus e Deus que faz acontecer. Quando eu digo, eis-me aqui, provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Bom dia, igreja. Atenção você para alguns anúncios que vai ser informada para você aqui nesta manhã. Vamos começar falando desse grande programa, vai haver um grande programa que vai acontecer aqui a partir do próximo sábado. Quem não sabe o que é a nossa escola de Jetro. Estou falando do grande programa, hein, que vai estar acontecendo aqui com o nosso pastor das 8 às 9 da manhã. Mas que programa é esse? Na verdade, é um grande estudo bíblico para você que quer dar estudo bíblico. Então, o pastor vai estar aqui passando dicas essenciais para você que quer ser um verdadeiro mensageiro de Deus. Então, tivemos até algumas pessoas que tivemos aqui hoje, viu, Gilásio? Achando que seria hoje esse início, mas está aí programada para próximo sábado. Mas para funcionar, você deve procurar a nossa irmã, esqueci o nome, a irmã Regina. Quem não sabe quem é a irmã Regina, procure a irmã Regina, dê seu nome para ela, porque ela precisa pontuar, entendeu? Para você fazer a sua inscrição. No próximo sábado, você que quer ser um missionário, melhor ainda, vem estar aqui junto com o nosso pastor. Todos os sábados, a partir das 8 da manhã, você vai ter esse encontro aí muito especial. Tá bom? Vamos falar aqui também, do culto de amanhã. Tá bem? O culto de amanhã. E primeiramente eu quero fazer esse convite aqui em nome da nossa irmã Belicinha. A da nossa irmã Belicinha está aí? Está lá no fundo. Nossa irmã Belicinha, que já tem aí 92 primaveras, 92 anos de idade. Ela convida todas as mulheres para que não falte, porque essa data para vocês, mulheres, principalmente mulheres, será muito importante. Então, em nome da Belicinha, eu convido todas as mulheres para estar aqui no Dia Internacional da Mulher, para esse grande culto amanhã que vai haver aqui na igreja. E também dando aí continuidade às palavras de Jesus, que está sendo aqui feito todos os domingos, tá bem? Com a nossa irmã Renata. Então, através da nossa irmã Belicinha, ela convida todas as mulheres para estar aqui amanhã, tá bem? Então, esteja aqui vocês mulheres, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que é um programa muito especial também para você. Chegam aqui agora, Quem tiver interesse em aulas, instrumentos, procurar a irmã Linda. Cadê a irmã Linda? Está aqui, olha, nossa professora Linda, ela está aí também, dando aulas aí de instrumentos. Então vem aí aprender mais essa, tá bem? Deixa eu ver aqui, também pessoal, amanhã vamos estar dando aí a volta, dos nossos clubes de aventureiros. Então, vocês aí que fazem parte do clube de aventureiros, amanhã aqui na igreja, vai estar retornando o clube de aventureiro a partir das 9 horas, não é isso, Emerson? Às 9 horas. Então, você ainda que tem criança, conhece um vizinho que tem criança, no próximo, dia 14, dia 15, então esteja aqui para participar do clube de aventureiros. Se você ainda, eu não sei, Carla, se ainda dá tempo de fazer inscrição, dá tempo ainda? Dá tempo. Então, se você não fez as inscrições para o clube de aventureiro, você tem que estar aqui para essas informações. E hoje, pessoal, também retornamos com nossas atividades lá no CSU, nossa atividade física, tá bom? Então o professor só pediu para combinar com vocês, tá bem? A partir das 8 horas, nós retornamos com nossa atividade física lá no CSU. Você não pode perder. E eu deixei essa informação muito importante aqui, por último, porque vamos estar aí fazendo o nosso culto jovem hoje às 16 horas. A igreja diz? Amém. Nós temos de você para nós findarmos o sábado como igreja. Como a igreja começou de manhã, nós pretendemos também findar a parte da tarde. Então, culto jovem, você é nosso convidado especial. Venha fazer parte da nossa diretoria, porque preparou um programa muito especial para você. Então, venha estar aqui hoje às 16 horas para nós findar o nosso sábado aqui juntos, tá bem? Nosso primeiro culto jovem do ano, e você não pode perder, porque você é nosso convidado especial. Então, que Deus abençoe a todos e vamos seguir com a nossa programação.
Bom dia, igreja. Feliz sábado. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Eu vou ler um texto com vocês. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nesse momento, gostaria de convidar você a orar junto comigo. Vamos orar? De joelhos? Santo poderoso Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome, Senhor, porque até aqui a tua misericórdia nos sustentou. Até aqui nós somos frutos da tua graça, da tua bondade. Mais uma semana se passou e nós podemos observar quão grandiosas são as misericórdias, Pai. Porque em meio a uma semana de trabalho, de estudo, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos guardou, o Senhor nos deu o sustento para nós e para a nossa casa. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos aqui na tua casa de adoração para clamar ao Senhor pelo derramamento do teu Espírito. Em breve a palavra será aberta e pedimos que esse Espírito convença o nosso coração e essa Escritura transforme a nossa vida. Por favor, esteja com todos os irmãos aqui, Pai, todas as famílias aqui representadas, todas as crianças, os jovens, para que a missão seja avante nesse lugar. Também esteja com o pastor e com o pastor que vai pregar nessa manhã. Que o teu Santo Espírito conduza em todos os momentos. Essas bênçãos nós pedimos, Pai, crendo e sabendo que o Senhor é nosso Senhor. Amém. Amém. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ouvir, a mensagem de hoje vai ser de forma cantada pela nossa amiga Esther dela. Ela vai cantar a música aí e a gente vai prestar atenção.
que a gente tem que estar seguro nos braços de Deus, né? E que a gente sempre pode confiar nele. Alguém quer fazer oração? Então vamos lá. Querido Deus, vamos olhar? Querido Deus, amado Pai, queremos agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia que estamos aqui na Tua presença. Bom Deus, agora sabemos, né, que a gente sempre está seguro com o Senhor e que sempre podemos confiar no Senhor para desabafar, para fazer uma oração, para contar qualquer coisinha que acontece, enfim. Nos abençoa, nos guarda. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos ficar quietinho do lado do papai e do mundo. Feliz sábado a todos. Que bom ver nesse sábado, coisa boa. Dia do Senhor, onde nós podemos descansar das obras da gente, do nosso trabalho, nossa luta, e descansar no dia do Senhor. Amém? É bom vê-los nesse sábado e poder, de maneira especial, participar junto com vocês desse culto. Hoje, eu estou aqui sempre, primeiro sábado do mês, todo primeiro sábado eu estou aqui, é o dia da nossa igreja de Coplano, e eu trouxe alguém muito especial para repartir o pão com vocês, que vocês conhecem há muito tempo, né? Foi presidente aqui um bom tempo, 2007, pastor, até 2011, um bom tempo aí, 4 anos, né? Aqui como presidente do Trump, e ele está aqui conosco hoje e vai abrir a Bíblia. Vem cá, pastor Wilson, por favor. Pastor Wilson é um amigo velho, de longas datas, né? Ele está assim para não me humilhar, sabe, irmão? Para não me humilhar, porque ele é alto, sabe? Fica aí, pastor, eu me sinto mais feliz. Você não passa, tem que ir baixo, não mais assim, me faça feliz um pouquinho. Pastor Wilson, ele é amigo nosso muito antigo, desde 2000, ele se encontrou em 99, né, pastor? Na Bahia Sul, ele era pastor em Tabuna e eu pastor em Elvas, a gente fez ali uma amizade tipo Davi e Jonathan, não é? Essa amizade dura até hoje, tá? É maravilhoso, o pastor trouxe conosco. O melhor é que ele casou a gente, né? 27 de abril do ano passado, ele casou, participou do nosso casamento, fez um casamento lindo, uma poesia que marcou a Rose, né, até hoje. E foi um momento muito especial. Tá, pastor, o senhor bem-vindo, tá? Temos também o Helder amazonense, né? Vem cá, você fica de joelho, tá bom? Você fica de joelho. Esse é grande. Esse não é Alexandre o Grandão, mas é Helder o Grande, né? Mas esse nome é nome de grandeza, né? O pastor Helder Rocha é um homem tremendo, né? Helder, bem-vindo, viu, querido? Helder faz quase o 4º ano de teologia e me leva lá para 90, né? Estava também terminando aí em 94, também era 4º ano de teologia. E Helder, você é bem-vindo, tá? Deus abençoe ricamente. Igreja, abrace o Helder, depois eu vou conversar com ele direitinho, dar uma diretriz para ele, tá? Ele possa, a gente possa realmente absorver esse talento que ele tem, o máximo que pudermos, né? Para que ele possa avançar a obra aqui junto com os nossos anciões e irmãos da igreja, tá bom? Bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Deixa eu orar por vocês, orar pelo pastor Wilson e pelo Helder. Amado Pai, abençoa teu servo, pastor José Wilson, nosso amigo do coração, teu servo que vai abrir a tua palavra no tempo contigo. Também pedimos a bênção sobre o Helder, esse jovem que está terminando o 4º ano de teologia. Em 2027 começa o seu sonho, que é ser pastor. E o bom Pai o abençoe. Guardamos por Jesus. Amém. É isso. Irmãos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Eu agradeço o acolhimento do pastor Eli, meu amigo de longas datas. Ele disse que é um amigo velho, eu prefiro dizer que é um velho amigo. Mas é muito bom. Mas eu soube que as gêmeas vão cantar antes da minha pregação. Confere? O pessoal da música pode ir. Vai ficar só para o final, então. Tá ok. Então nós vamos estudar a palavra do Senhor. Ontem, quando eu reafirmava meu compromisso aqui com o pastor Eli, eu disse para ele que eu pregaria sobre o Apocalipse.
Eu sei que hoje é véspera do Dia Internacional da Mulher. Amanhã vocês terão uma programação toda especial voltada para vocês, para a glória de Deus, né? Que será um culto, mas que vocês aproveitem, que vai ser bênção. Mas eu pensei, não é tão fácil a gente retornar à igreja. Para ter uma ideia, eu preguei aqui quando era o pastor Josonildo. Esse distrito foi dividido no período da nossa administração na PAC. Pastor Ali, na época que eu assumi a presidência, na verdade o Recôncavo pertencia a Salvador, Associação Bahia. Aí no ano seguinte surgiu a Missão Bahia do Sudoeste. E naquela ocasião eu entreguei todo o oeste, de Seabra para lá, Brumado, Guanambi, passou tudo para a nova missão. E recebemos o Recôncavo, de Valença até essa região de Esplanada. Tudo isso aqui pertencia à Associação Bahia e passou para a BAC, inclusive a FADIBA. Eu tive o privilégio de presidir também a UNIAN, na ocasião era FADIBA, e foi uma experiência bem especial, né? Pelo menos uma vez, por ano eu pregava lá, e não é tão simples pregar dia de sábado ali, tantas opções de pregadores, né? Bem, queridos, então esse é o tema. Eu não vou estar como passador, mas estou contando aí com a eficiência e a atenção do nosso sonoplasta para que a gente possa aproveitar o máximo possível do tema desta manhã. Queridos, o mais importante no Apocalipse, afinal, o que é? Eu aceitei a mensagem adventista na década de 80. Precisamente fui batizado no dia 18 de setembro de 1982. Naquela ocasião, e foi muito forte isso na década de 80, estudar Apocalipse era assim prioridade para todo jovem adventista. Então era comum você dialogar com um adolescente, um jovem da igreja, e ele ter uma boa noção, obrigado querida, uma boa noção de Daniel e Apocalipse. Eu era apaixonado pelas profecias de Daniel e Apocalipse, entendendo que esta sempre foi a prioridade da mensagem adventista. Afinal, nós não somos uma igreja evangélica, irmãos. Nós somos um movimento profético. Nós aceitamos o Evangelho em Cristo, claro, é a essência da nossa mensagem. Mas não nos esqueçamos, irmãos, nós somos a igreja de Deus para os últimos dias. Isso não deve traduzir para a gente de forma alguma nenhum sentimento de autossuficiência denominacional. Isso não pode traduzir para a gente nenhuma percepção de que somos melhores do que qualquer outra igreja. Não é essa a ideia. O que nós temos que assumir que de fato Deus anunciou no relógio profético quando essa igreja surgiria. E essa igreja surgiu de acordo com a Bíblia, e por isso ela tem uma certidão de nascimento. Você não diz amém por isso? Amém. Não se orgulhe por isso, e sim assuma a grandiosa responsabilidade. Durante a lição, o Helder passou muito bem ali o conteúdo, e eu fiz uma observação quanto a essa questão, irmãos, das nossas marcas. A lição enfatizou a questão do sábado, tirando todas as dúvidas de que de forma alguma Paulo estaria dizendo que o sábado não é mais para ser observado. Ele colocou as coisas no devido lugar, o tema no devido lugar. Mas sabe qual é o grande risco? É que a gente tenha não só o sábado, mas as demais crenças que nos distinguem do mundo evangélico, do mundo cristão em geral, como pontos de distinção que venha nos levar a algum sentimento de autossuficiência, de nos acharmos melhores do que os outros. Isso não pode acontecer. E para isso temos que compreender especialmente o livro do Apocalipse. É preciso entender o que é mais importante nesse livro. Mas antes de ler o primeiro verso, atentem para essa imagem. Essa imagem eu pedi que a IA produzisse. Eu fiz um prompt falando sobre o contexto agora da guerra entre os Estados Unidos junto com Israel
contra o Irã. E coloquei esses dois personagens que estamos ouvindo falar deles de forma tão recorrente nas últimas semanas. Khamenei e Trump. Khamenei foi assassinado recentemente, no sábado, há uma semana. Os Estados Unidos, através de Israel, depois de todo o estudo da inteligência do exército americano, entendeu que aquele era o momento, e mais de 40 líderes do Irã foram eliminados. Mas eu trago aqui alguns dados para nós entendermos a problemática política, social, geopolítica que levou os Estados Unidos a atacar de forma tão feroz e continua atacando o regime do Irã. Esse regime, não, por favor, volte. Esse regime, irmão, surgiu como um regime islâmico, portanto radical, há 40 anos. E nesses 40 anos, irmãos, dezenas de milhares de vidas foram ceifadas devido ao radicalismo desse regime. Esse homem que foi assassinado há uma semana, ele governou com mão de ferro. E só para vocês terem uma ideia, em 1988, 30 mil pessoas foram assassinadas porque não aceitaram o regime. Outra data importante foi exatamente o ano passado e este ano. A imprensa divulgou números que foram alarmantes, mas dizem que foi muito mais do que o que foi anunciado. Cerca de 12 a 30 mil pessoas foram assassinadas, porque a população revoltada começou a se levantar contra o regime, e de forma muito cruel. E se vocês pesquisarem na internet as formas cruéis como esse regime trata quem se opõe ao regime, irmãos, é algo extremamente desumano. Coisa até pior do que aconteceu na Idade Média, quando os cristãos foram perseguidos. E você diria: pastor, podemos aprovar essa iniciativa das nações americanas, dos Estados Unidos, com Israel, para atacar Irã e causar toda essa guerra que estamos vendo pela internet e pela imprensa em geral? Veja, irmãos, atentem para um detalhe muito importante. Do ponto de vista bíblico, Deus é sempre contra a violência, a maldade, tá? Mas não se esqueçam, Deus usa muitas vezes o ímpio para trazer certo equilíbrio na maldade da humanidade. Basta lembrar que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu a cidade de Jerusalém, levou como cativo mais de 10 mil jovens para a Babilônia. Milhares do povo de Deus morreram, e acreditem, Deus estava nesse movimento, é bíblico. 70 anos depois, quando Deus suscitou Ciro. Quem era Ciro, irmãos? Era um rei ímpio, um imperador ímpio, que governava uma nação ímpia, que era a Pérsia. E juntamente com a Média, então Ciro e Dario se uniram, e Deus estava por trás disso, irmãos. Inclusive Ciro foi anunciado como um tipo de Cristo. O povo de Deus foi liberto através das mãos de um rei ímpio. Por que estou dizendo isso? Para nós não atirarmos pedra, irmãos, sem termos o devido conhecimento. Por isso entendam, o que eu vou falar no Apocalipse como o mais importante, é fundamental você começar a entender isso primeiro pelo contexto que estamos vivendo, porque aí você vai ver o valor do texto muito mais. Por favor, em seguida, veja essa imagem. Eu preciso muito da sua atenção, amigo. Essa outra imagem retrata algo que ultimamente, desde que o Papa Leão XIV foi escolhido, vocês sabem que nas mídias sociais, os alarmistas, os que especulam muito as notícias como sendo fundamentais para entender as profecias,
começaram a dizer que esse é o último Papa. Por quê? Porque ele é americano. Primeira vez que o Vaticano escolhe um Papa americano. E para completar, dizem que Trump teve uma interferência direta para isso. Quase que foi uma determinação dele, dizem muitos. Mas atentem, que quando falarmos sobre o mais importante no Apocalipse, é importante nós entendermos que esse tipo de interpretação, em grande parte, é porque muitas vezes nós não entendemos, ou não assimilamos, ou não enfatizamos o mais importante do Apocalipse. Vocês sabem quantas vezes no Apocalipse se fala de Satanás? Irmãos, para cada 3 vezes que fala de Jesus no Apocalipse, apenas uma vez é sobre o dragão. Portanto, o mais importante no Apocalipse não é o dragão, não é a besta, que seja que emerge da terra ou do mar. E essa figura aí faz lembrar das 2 bestas. Mas não nos esqueçamos, irmãos, primeiro, a besta não tem nada a ver com pessoas, tem a ver com sistemas. E o mais importante do Apocalipse não é Apocalipse 13. O mais importante do Apocalipse é o que eu vou falar a seguir. Mas eu quero apresentar ainda uma outra imagem. Vocês viram isso na internet? Quem está atento aí sabe que aí são líderes religiosos. Eu peguei a imagem só mais fechada, pegando alguns, mas o grupo que está aqui no Salão Oval da Casa Branca é muito maior. São líderes das principais igrejas evangélicas dos Estados Unidos e do mundo. E eles estão ali orando pelo presidente Trump nesse contexto agora. Porque eles acreditam que Trump está sendo o ungido de Deus para resolver os problemas das guerras, dos conflitos mundiais. Você, como eu disse a princípio, Deus usa até o ímpio para trazer certo controle social, político, geopolítico do mundo? Sim, sempre foi assim. Mas sabe qual é o grande problema desses líderes? É que eles têm uma interpretação equivocada sobre o reinado de Cristo nesse mundo, irmãos. A interpretação deles é dispensacionalista. Por isso que a maneira como eles pregam sobre o senhorio de Cristo é um equívoco. É por isso que eles se metem em política, e eles estão acreditando que Trump foi o escolhido de Deus para governar o mundo. E nós precisamos acordar. E agora eu trago para a realidade do Brasil. Vocês sabem que nos últimos 8 a 10 anos o Brasil vive um momento de polarização muito grande, né? Entre direita contra o quê? Contra a esquerda. Eu quero fazer uma pergunta bastante incômoda. E gostaria que vocês não respondessem para mim. Apenas ouvissem a pergunta. É uma pergunta retórica, não requer uma resposta para vocês me darem. O que eu mais preciso é dizer em seguida o que eu vou perguntar, tá bom? A pergunta é: a igreja adventista é de direita ou de esquerda? Não responda para mim. Nós somos de direita ou de esquerda? O cristão deve ser de direita ou de esquerda? Irmãos, vocês sabiam que o Evangelho não nos põe de nenhum lado? O Evangelho não nos põe de nenhum partido? Porque o Evangelho, irmão, não nos coloca de nenhum lado. O Evangelho nos coloca como testemunhas para atrair ambos os lados. Há problemas do lado da esquerda, e problemas muito sérios, viu? De contrariedade aos princípios e valores da Bíblia. Mas não quer dizer que o lado da direita está 100% certo, porque há problema também. A igreja adventista, pode olhar, ela nunca se posiciona politicamente. Ela diz que cada membro deve agir segundo a sua consciência, baseado na sensibilidade que a Bíblia nos dá,
para exercermos nossa cidadania e darmos o nosso voto de forma consciente, tá? Ou seja, não nos vender. Mas o nosso reino não é deste mundo. União entre igreja e Estado, irmãos, é reprovado pela Bíblia e sempre foi e sempre será. O nosso papel não está em algum poder público para exercer nossa influência. Claro que Deus pode colocar alguém lá e coloca tantos, mas o nosso papel como igreja é sermos um movimento profético para falar o que mais importa no Apocalipse. É em toda a Bíblia, mas o Apocalipse porque é o nosso foco aqui em especial. Assim sendo, atentem para aquilo que a gente vai estar estudando a partir de agora. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Pergunta de bom de Bíblia. Você sabe quantos versos tem o Apocalipse? Versos. Capítulo tem quantos? 22. Você sabe quantos versos tem? 404. Eu fiz a conta. E o que vamos ler agora é exatamente o meio do Apocalipse em termos de versos. E eu creio que não é só o meio dos 404. O que vamos ler, de fato, é o centro do Apocalipse. Vamos ler? 12, de 9 a 11. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, vamos ler até o verso 12, né? Por isso alegrem-se aos céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aqui está o centro do Apocalipse. E no centro do Apocalipse está bem evidente três personagens. Quais são os três personagens que o centro do Apocalipse nos revela? Primeiro que está evidente no verso 9, qual é? O enganador, o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo. Esse é o personagem que é citado no verso 9. Qual o personagem citado no verso 10? Que está implícito e aí vai até o versículo 11. Jesus, aquele que foi morto, derramou seu sangue para nos salvar. Primeiro personagem qual é? O dragão. Segundo personagem, Cristo. E qual o terceiro personagem? Você e eu. O pronome eles, pois, venceram tem a ver com o terceiro personagem. É toda pessoa redimida pelo sangue de Jesus. Ter isso em mente, irmãos, é fundamental para entendermos o mais importante no Apocalipse. Lamentavelmente, e o diabo se aproveita muito disso, a maioria das pessoas enxerga o Apocalipse como um livro de mistério, como um livro que está falando mais de confusão, está falando mais de guerras, está falando mais de engano, que estaria falando mais de bestas, estaria falando mais do diabo do que de Deus. Isso é uma ignorância. E na maioria das vezes, essa forma de estudar o livro do Apocalipse, ao invés de trazer esperança, traz desespero. Ao invés de fortalecer a nossa fé, muitas vezes pode nos tornar inseguros.
Por isso tenho a alegria de apresentar para vocês nesta manhã as 7 visões sobre Jesus no Apocalipse. Claro, didaticamente é impossível um sermão eu poder descrever os detalhes dessas 7 visões sobre Jesus no Apocalipse. É impossível, o tempo não dá. Por isso eu quero ser mais objetivo possível. Então, na próxima imagem, atentem. As 7 visões sobre Jesus fala de Jesus, primeiro, como aquele que governa. Segundo, aquele que julga. E terceiro, aquele que reina. E a propósito eu pergunto, vocês sabem qual é a diferença entre governar e reinar? Alguém sabe qual é a diferença entre governar e reinar? Irmãos, governar e reinar parecem ser iguais, mas não são. Quem reina, governa, mas quem governa nem sempre reina. Vamos lembrar. Todo aquele que reina, governa, mas quem governa nem sempre reina. A propósito, veja, as visões que tratam do governo de Cristo no Apocalipse, e são 4, eu vou descrever aqui, 4 visões sobre Jesus no Apocalipse descreve Jesus governando. Mas é curioso, ele governa, mas ele não está reinando. Por quê? Porque ele governa sobre todos, mas só reina sobre aqueles que permitem que ele ocupe o trono do coração. Entenderam a diferença? Ele governa o mundo, mas ele não reina sobre o mundo, porque infelizmente o inimigo ainda reina no coração de muitas pessoas. Mas a despeito do inimigo causar tanto estrago nesse mundo, quem governa esse mundo não é o inimigo. Quem governa esse mundo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ele governa. E agora eu vou descrever para vocês as visões que descreve Jesus governando. Por favor. A primeira visão, irmãos, está no capítulo 1, de 12 a 16. Vamos lá, por favor. Apocalipse 1, de 12 a 16. Eu coloquei de 1 a 3 aqui na tela e vocês vão entender depois que eu ler aqui a visão do Jesus glorificado. Olha só, antes de ler, lembre-se, João foi o discípulo mais íntimo de Jesus. Estão lembrados disso? Foi ele que chegou a ter tanta intimidade com Jesus que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Procurava sempre estar muito próximo de Jesus. Por isso que nenhum dos evangelistas descreveram tão intimamente, de forma tão profunda sobre Jesus quanto João. Mas acreditem, ele não conhecia tudo sobre Jesus. Ele conhecia o Jesus humano e teve uma boa percepção pelo Espírito Santo que Jesus era divino. Mas foi nessa visão do Jesus glorificado que ele teve uma ideia esplendorosa sobre Jesus. E olha o que diz o texto, verso 12 em diante. Primeiro eu ouvi Jesus falar, mas não tinha entendido ainda quem era. Quando ele se voltou, olha o que o texto diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e na sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ou seja, ele viu Jesus como nunca tinha visto. Porque o Jesus que ele conhecia era o Jesus que estava velado na humanidade, irmãos. É verdade que Jesus, depois da ressurreição e depois que ele chegou ao céu, ele não deixou de ser homem, mas estando no céu, ele manifesta a sua glória, glória que foi velada, irmãos, aqui, porque nenhum ser humano suportaria. João contemplou que ele não conseguiu ver. Você já experimentou olhar o sol ao meio-dia? Eu te digo logo, não faça isso.
porque é perigoso. Qualquer oftalmologista repreenderia você. É perigoso olhar para o sol ao meio-dia, você pode ter dano na sua visão. João, contemplando a glória de Cristo, ele ficou maravilhado. Mas atentem que essa revelação de Jesus foi para deixar claro para João quem governa. E onde João estava? Onde João estava nesse momento, irmão? Na ilha de Patmos. Vítima da perseguição religiosa dos seus dias, ele foi levado como cativo, como preso para a ilha de Patmos. Vivia ali em condição subhumana. Via, quando a maré subia, via as ondas do mar batendo nas paredes da prisão, isso causava pavor para ele. Mas a visão do Cristo glorificado disse para ele quem governa. E para completar, se você depois ler com atenção, você vai perceber que essa visão ela projeta não só o capítulo 1 de 12 a 16, na verdade é do capítulo 1 até o capítulo 3. Por quê? Porque o que é descrito nos versos seguintes é que esse Jesus que governa, ele tinha para João 7 cartas às igrejas que correspondiam então à história do cristianismo do dia de João até a volta de Jesus. Porque as 7 cartas às igrejas dos dias de João eram, na verdade, 7 mensagens que mostravam a história do cristianismo até a volta de Jesus. E nessas cartas fica evidente que Jesus governa. Amém. Jesus governa. Mas agora vamos olhar a segunda visão, que também confirma que Jesus governa. Qual a visão? É a visão de Cristo no trono. É o Cordeiro que João viu sobre o trono. Eu coloquei aqui capítulo 4 e 5, porque vocês vão ver que as 7 visões abrangem todo o livro do Apocalipse. Portanto, a visão do capítulo 4 é a mesma visão do capítulo 5. A diferença é que João olhou para o trono, viu o Pai. Depois ele olhou para o outro trono, viu o quê? O Cordeiro, que é Jesus. O Cordeiro que foi morto. Então atendem, nesta visão do capítulo 4 e capítulo 5 está a descrição do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto, agora vive e está à destra do Pai. E vocês percebem que eu coloquei aqui sempre uma pombinha. Eu coloquei uma pombinha por quê? Porque a pomba é um dos símbolos de quê? Do Espírito Santo. Na imagem anterior também eu esqueci de explicar que nas 7 cartas das igrejas, além da evidência que Jesus governa desde o céu como Jesus glorificado, o Espírito Santo é o seu representante aqui na terra e confirma o seu governo na sua igreja, na vida de todo aquele que se rende a Jesus. E agora, quando eu falo do Cristo no trono, o Cordeiro no trono, o único digno de abrir os selos, é bom que a gente identifique também o Espírito Santo. Por quê? Alguém diria, pastor, onde é que está o Espírito aí? Irmãos, no capítulo 4 você tem o trono do Pai, no capítulo 5 você tem o trono do Filho. E os hereges que tentam nos atacar para dizer que o Espírito Santo não é Deus, dizem assim, cadê o trono do Espírito? Irmãos, esqueceram que essa visão foi quando Jesus estava no céu e o Espírito Santo já tinha sido derramado? Portanto, o trono do Espírito é aqui. O trono do Espírito é na igreja de Deus, é no seu coração, é no meu coração. Atentem para isso. Mas o importante é você saber que a visão de Cristo no trono é para dizer que quem governa é Jesus. Eu estou falando para alguém que por alguma razão está inseguro. Estou falando para alguém que está cheio de dúvidas. Estou falando para alguém que está com a sua fé enfraquecida e até duvidando se realmente está no movimento certo. Quero te garantir que ao compreender que o mais importante no Apocalipse é Jesus e que Ele governa, meu irmão, não deixe que nada tire de você essa certeza. Jesus está no comando. Por isso que a White diz, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira como Deus nos guiou no passado e nos tem guiado até agora. E o Apocalipse mostra isso.
Vamos então à terceira visão que mostra que Jesus governa também. É a visão do Cristo abrindo os selos. Essa parte aí vai do capítulo 6 até o capítulo 13. Lembra? A primeira visão, capítulo 1 ao capítulo 3. Segunda visão, capítulo 4 e 5. Terceira visão, de 6 a 13. E é nessa percepção aqui de João que você vai encontrar os 7 selos, as 7 trombetas e também, quem se lembra mais? Tudo 7. Vamos relembrar? Vamos lá? Vamos voltar lá para o próprio texto bíblico. Capítulo 6 e 7, você tem os 7 selos, tá? Mas em seguida você tem as 7 trombetas, irmãos. E é importante você entender isso, é uma sequência. 7 cartas às igrejas, história do cristianismo, foco na igreja. 7 selos, foco na realidade de como estaria o mundo. Ou seja, se capítulo 1 a 3, da visão do Cristo glorificado, é Cristo governando sobre a igreja, no capítulo 6 a 13, você tem Cristo governando a história. Não só a igreja, a história da humanidade. Por isso que por mais que os noticiários dizem que os Estados Unidos podem causar a terceira guerra mundial, que todos esses desajustes dos governos e o cenário geopolítico aponta para uma crise que poderá levar o mundo à terceira guerra mundial, não nos esqueçamos, irmãos, a compreensão do mais importante do Apocalipse nos diz que nada está fora de controle, porque Jesus governa. Amém. E é nesse contexto que surge a igreja adventista. Lembra que eu falei dos 3 personagens? Qual o primeiro? O dragão. Qual o segundo? Jesus. E qual o terceiro? A igreja. E é exatamente aqui, irmãos, nessa visão de Cristo abrindo os selos, que nós encontramos o surgimento da igreja adventista do 7º dia, que é biblicamente a única igreja que tem certidão de nascimento. E é no capítulo 10, entre a 6ª e a 7ª trombeta, que nós temos a certidão de nascimento da igreja adventista. Para deixar bem claro que no momento quando o mundo cristão estava em completa derrocada, no momento em que os efeitos da reforma protestante do século XVI pareciam estar se diluindo, perdendo a força com a Revolução Francesa, a revolução cultural que aconteceu no final do século XVIII, foi que Deus levantou essa igreja de forma grandiosa, primeiro através do movimento milerita, que foi o movimento que levou esse nome, porque Deus usou Guilherme Miller para estudar as profecias de Daniel e Apocalipse, e juntamente com muitos outros estudiosos, eles entenderam a importância daquele momento. Embora esse movimento tenha sido levado ao desapontamento de 1844, não nos esqueçamos, Jesus se revelou mais uma vez como aquele que governa. Por quê? Porque esse desapontamento foi previsto. Nada estava fora de controle, irmãos. Os pioneiros interpretaram certa data, mas erraram o evento. Vocês sabem bem disso. Mas sabe o que isso deixa bem claro? Que o desapontamento, do mesmo jeito que Ellen White compara, viu? Assim como houve o desapontamento dos discípulos no primeiro século, porque entenderam errado o reino que Jesus veio estabelecer, os pioneiros adventistas também, eles erraram porque tiveram uma ideia errada, pensando que o reino de Deus era aqui na terra. E não era. O julgamento não começaria aqui na terra. Começaria onde? No santuário celestial. Vocês sabem bem disso. Mas é nessa visão dos selos e das trombetas, que vai do capítulo 6 ao capítulo 13, que nós vamos entender, irmãos, Jesus governando de forma grandiosa também. Governando sua igreja, para levantar esse movimento que nós conhecemos como a igreja remanescente. E é no capítulo 12, verso 17, que vocês se lembram bem, o que diz o texto? Irou-se o quê? O dragão contra a mulher. E foi pelejar contra o restante
da sua descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Percebeu os 3 personagens aí? O dragão, a igreja e Cristo. Mas mais uma vez é evidente, Cristo está no comando. Aí chegamos ao capítulo 13, é o capítulo mais esperado hoje, né? É o que todo mundo está querendo, que aconteça logo a união das duas bestas. O movimento político mundial com o movimento religioso, e esses 2 sistemas provoquem logo os eventos finais para Jesus voltar logo. Irmãos, isso não é o mais importante. O mais importante é entender que Jesus governa. Não fique preso à notícia de jornais ou da internet. Cuidado com o alarmismo. Cuidado com os extremismos. Se firme no mais importante do Apocalipse, e o mais importante é Jesus. Como aquele que governa. Nada está fora de controle. Não tem nenhum problema você ter uma percepção de que estamos caminhando, as coisas estão se afunilando, e logo, logo, poderes políticos e religiosos se unirão e virão contra o remanescente de Deus. Não há nenhum problema, mas não se fixe nisso como o mais importante. O mais importante é que Jesus governa. Agora nós vamos para a quinta visão, ou melhor, é a quinta visão. Na quinta visão, nós mudamos agora a percepção do Apocalipse, que é exatamente a visão do Cristo em Sião com o seu povo. Ainda é Cristo governando, mas sabe em que perspectiva? Já na eternidade. É a visão de que o povo de Deus, de acordo com Apocalipse 14, de 1 a 5 e 19, de 1 a 10, terá o governo de Cristo já em um ambiente perfeito. E essa visão ela é muito linda, irmãos. Se você ler Apocalipse 14, de 1 a 5 e Apocalipse 19, de 1 a 10, você vê tanto Jesus sobre o monte Sião com os remidos, aí a descrição ali dos 144 mil, mas quando chega no capítulo 19, fala das bodas do Cordeiro, a coisa mais linda, irmãos. Aquele banquete que todos nós tanto ansiamos, de sentar ali com Jesus e participar das bodas, de boas-vindas no reino celestial. É lindo demais. Isso deve fortalecer nossa fé no Jesus que governa. Mas agora nós vamos para essa é a quarta, né? Vamos para a quinta visão. E na quinta visão você tem agora a segunda perspectiva da mensagem dessa manhã. A primeira é que Jesus o quê? Governa. A segunda, Jesus o quê? Julga. Onde você encontra isso? Apocalipse 14, de 6 a 20 e 20, de 1 a 15. O que é que nós temos? 14, de 6 a 20. As 3 mensagens angélicas e a vinda de Jesus para fazer a colheita dos ímpios. E esses serão destruídos, os que adoraram a besta e a sua imagem. E o capítulo 20, de 1 a 15, você tem o juízo em que os remidos vão participar com Cristo, vão reinar com Cristo 1000 anos e vão julgar os ímpios. Não é o juízo para salvar alguém mais, mas é o juízo para confirmar porque cada um se perdeu. E é importante você saber que essa compreensão do Jesus que julga, ela é fundamental, mas também na visão seguinte, que confirma também o Jesus que julga, é a própria volta de Jesus, porque a volta de Jesus será em um clima de julgamento, porque a Bíblia deixa bem claro que 2 grupos estarão diante do Senhor na sua volta. O primeiro grupo é o grupo descrito em Apocalipse 6, que diz que esses vão correr de um lado para o outro, desesperados, pedindo aos montes e rochedos que caiam sobre eles e os escondam do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Por quê? Porque eles estão vendo que chegou o dia do juízo deles. E quem poderá subsistir? Mas o outro grupo, de acordo com Isaías 25, 9 e 10, eu espero e desejo que você também estejamos nesse grupo e vamos olhar para o alto e dizer com alegria: este é o nosso Deus, a que nós aguardávamos. Mas será uma cena de juízo. Juízo confirmatório de salvação para quem o esperou, quem perseverou. Mas juízo
de permissão para quem rejeitou o chamado de Salvador. E finalmente chegamos à última visão, que é a visão de Cristo no reino eterno. Apocalipse 21 e 22. Sabe o que eu fiz agora, irmãos, com vocês? Estudando o livro do Apocalipse todinho. E ao estudar o livro do Apocalipse todinho, nós destacamos o mais importante. E o mais importante é Jesus. Aquele que governa, aquele que julga e aquele que reina. E sabe, queridos, é apaixonante ver essa percepção do Apocalipse. Pode passar nada que essa é a mais importante. Aqui já é a descrição de Apocalipse 21. Irmão, como eu almejo esse dia. A maneira como o Apocalipse descreve, especialmente 21, de 1 a 7, é lindo demais. A cidade santa descendo como noiva ataviada para o seu noivo. O Monte das Oliveiras, de acordo com o Ken White diz, vai se transformar em uma grande planície. A cidade santa será assentada ali. Os ímpios vão ressuscitar. Acontecerá o juízo executivo. Todos os ímpios vão ser destruídos. A maneira como Ellen White descreve, fica evidente, de acordo com o Apocalipse 15, que todo joelho se dobrará. Todos os ímpios, irmãos, até Satanás e os anjos, os demais anjos maus, terão que reconhecer que justos e verdadeiros são os caminhos do Senhor. Que eles só estão por fora da cidade porque eles escolheram. E descerá fogo do céu, não como ato de raiva de Deus, mas de ira justa, porque todos eles reconhecerão que estarão perdidos porque escolheram a perdição. Mas quem estiver dentro da cidade santa estará glorificando a Jesus como seu Salvador e Senhor, e viverão com Ele para sempre. Você gosta de pensar nisso? Você tem essa esperança no seu coração? Amém. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto esse dia não vem, tem algo que precisamos estar atentos, que é essa última imagem que eu quero mostrar para vocês. Se Apocalipse capítulo 12, de 9 a 11, é o centro do Apocalipse para entendermos o problema do grande conflito entre o bem e o mal e a certeza de que Jesus governa, julga e reina, é bom lembrar que enquanto Jesus não vem, nós temos uma missão. Apocalipse 14, de 6 a 12, é a essência da razão da nossa existência como igreja. É onde nós identificamos a essência da nossa identidade, porque nós somos uma igreja do Evangelho Eterno, um movimento profético que não fala apenas que Jesus é o Salvador. Aliás, vocês sabiam quantas vezes na Bíblia, no Novo Testamento, diz que Jesus é o Salvador? Muito pouco. Só o suficiente para entendermos que Ele veio pagar a nossa dívida. Sabe qual é a grande ênfase de Jesus no Novo Testamento? Ele é Senhor. Por quê? Porque quem aceita genuinamente Jesus como Salvador permite que Ele governe, que Ele julgue e que Ele reine. Por isso, nada a favor do liberalismo, nem também do radicalismo, mas de uma vida totalmente entregue a Jesus. Como diz esse texto, e a propósito eu quero convidá-los a abrir em Apocalipse 14, porque eu vou ler esse texto. Se você tiver que esquecer alguma coisa do Apocalipse, ou quase tudo, pelo amor de Deus, não esqueça do que está escrito aqui. É a essência da razão da nossa origem, a nossa identidade e a nossa missão. Diz o texto: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temam a Deus e dê glória, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, e o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com forte voz:
Se alguém adora a besta e a imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Nós vamos ouvir agora uma música especial que será cantada por duas gêmeas, né? Até brinquei com elas, Beatriz e Isabel, quem nasceu primeiro, né? Mas eu queria que elas viessem aqui à frente, elas vão cantar. A música que elas vão cantar foi providencial, porque elas já tinham em vista cantar, e tem tudo a ver com o que eu falei, irmãos. É uma poesia linda que descreve a perspectiva de como estamos vivendo em um mundo corrupto, em um mundo em completa degradação, em um mundo que não tem jeito, irmãos, a ser dado pelo homem, e sim só por Jesus. E por isso nós temos que entender o que mais importa. E nesta manhã, quando as duas cantarem, eu quero, em nome de Jesus, apelar a você por uma decisão radical. Uma decisão de você se posicionar não como um crente apenas, não como um cristão apenas, mas como um cristão adventista do sétimo dia, destemido para pregar as profecias bíblicas de forma equilibrada, de forma coerente, não só pela voz, mas pela vida. Porque isso é o que mais importa. O que Deus, em sua graça por Cristo e pelo poder do Espírito, pode realizar na vida de alguém que se consagra a Ele. Enquanto elas estiverem cantando, eu gostaria de convidar você a estar em oração. E ao final, se é a tua decisão ser um adventista mais comprometido, mais destemido, mais consciente do tempo que vivemos, para ser um missionário dedicado ao Senhor, ao final da música fique em pé, porque eu quero orar por você. Existem chances de mudar.
coração e mente para vivermos realmente com amor e pregando esse Evangelho maravilhoso. Pai querido, muito obrigado pelos momentos que passamos aqui na tua casa. Relembramos que o mais importante no Apocalipse e em toda a Bíblia é Jesus, aquele que governa, mesmo que muitas vezes a gente veja tantos sinais de degradação, de desordem, mas o Senhor está no comando. O Senhor está detendo os 4 ventos da terra, nada está fora do controle. Todo o teu propósito está se cumprindo, Senhor, e é em Jesus. Nós te louvamos porque Ele é quem julga também. E quanta segurança temos em saber que Ele é um justo juiz. E que maravilha saber que Ele reina no coração de todos que se dedicam a Ti. E que reinará para sempre na eternidade. Leva-nos em paz, nos mantenha com um senso de brevidade, de urgência para pregarmos o Evangelho e vivermos o ideal que o Senhor tem para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Abrace pelo menos 3 e abençoe seu irmão, tá bom? É isso mesmo, não sente não. Dê um abraço ao seu irmão e diga assim: Deus te abençoe e te mantenha firme nesse caminho. Agradecemos a presença dos irmãos, em especial ao pastor Wilson por essa maravilhosa mensagem e a Beatriz Isabel pelos lindos louvores. Vamos sair cantando e lembrando que hoje, às 16 horas, teremos o primeiro JA do ano. E amanhã, às 19 horas, teremos mais um culto para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.